Hoje a gente vai analisar um versículo do lindo livro de Cântico dos Cânticos na ótica da Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Beshalach, hoje focando nos parágrafos de 46 a 48 do Zohar, quarto ano de leitura. Bom, eu tenho, só para fazer aqui uma pequena propaganda, um pequeno merchan, um curso inteiro aí de Cântico dos Cânticos, né? Quem gostar e quiser se aprofundar, pode dar uma olhada, vou deixar o link aqui na descrição. Mas hoje vou focar em um versículo, que é o versículo 13 do capítulo 8, e antes só então um contexto para quem não conhece o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é escrito como um poema amoroso, né, erótico, entre um noivo e uma noiva, o amado e sua amada, e os nossos sábios disseram que ele é uma metáfora, né, todo esse poema, da relação entre Deus e o povo de Israel. Tá? Então é nesse contexto que a gente está falando. E no versículo 13 do capítulo 8, o noivo, né, Deus, aparece e fala o seguinte: olha, você, amada, que está no jardim, você fala algumas coisas e a sua voz é ouvida pelos amigos. Eu também quero ouvi-la, diz esse noivo para a noiva. E aí o Zohar tenta entender do que se trata. Então ele diz o seguinte: a amada no jardim somos nós, comunidade de Israel. No jardim a gente já analisou, né? Aqui na nossa vida, em Malchut é chamado jardim, né? No nosso dia a dia a gente fala coisas que são muito interessantes e que os amigos querem ouvir. Quem são esses amigos? O Zohar diz que são justos, os tzadikim. Mas não justos que estão vivos, justos que já fizeram a passagem, né? Já morreram, já passaram para o outro lado, e eles ficam interessados em ouvir o que nós, seres humanos, estamos falando. Do que eles ficam interessados? Né? Quando a gente fala palavras preciosas, quando a gente estuda a Torá, quando a gente fala de Zohar, quando a gente fala de coisas de espiritualidade, os tzadikim ficam querendo saber. E aí, o mais legal é saber que não só os tzadikim, porque no versículo o que Deus diz? Eu também quero ouvir. Né? O noivo lá no poema fala: eu vejo que você está falando coisa e os amigos querem ouvir, eu também quero ouvir. Fale dessas palavras para mim. Então o Zohar explica que Deus quer que nós falemos certas coisas. Ele tem prazer em ouvir, né? E é engraçado porque, assim, se você falar de um ponto de vista religioso, pode até parecer ofensivo, né? Dizer que Deus quer alguma coisa de nós, ou precisa de alguma coisa de nós, ou que ele sente prazer, né? Ah, Deus é, na religião, Deus é inatingível, perfeito, completo. A Kabbalah fala, tá, pode até ser tudo isso, mas ele tem uma relação conosco nesse sentido. Então o Zohar explica que Deus fica ansioso, esperando para que a gente fale de certas coisas, como eu disse, de Torá, de Zohar, de espiritualidade. Então o Zohar ensina que cada vez que a gente se engaja nesse tipo de conversa, nesse tipo de estudo, várias entidades, vamos chamar assim, celestiais, ficam felizes, tanto os justos como o próprio Deus, né? E aí, claro que isso cria um clima muito harmonioso, muito gostoso. O Zohar chama isso de Hesed, né? Um clima de bondade, de companheirismo, e todo mundo sai ganhando, obviamente, porque a situação é muito prazerosa, muito deleitosa. Um bom dia a todos e tudo de bom.